Pais queridos, muito boa tarde. Estamos aqui novamente para trazer uma porção da palavra de Deus para a nossa vida. Estruturalmente, desde criança, a gente escuta as histórias, né, de acalentar, de ninar, aquelas histórias que colocavam a gente para dormir. E sempre tinha príncipes, princesas, reis, tesouros. Nós temos fascinações por tesouro. Ainda hoje se almeja achar um grande navio, um navio pirata, um navio dos corsários, um navio que naufragou e ali poderia ter tesouros. Então a gente tem essa mente, né, de achar tesouro, de encontrar tesouros. Aqui no interior, eu estou no nordeste do país e havia uma cultura muito tempo atrás que chamava botija. Diz que os coronéis escondiam os ouros, as moedas de ouro em potes e enterrava embaixo de uma árvore. Aí quem achasse essa botija, né? Tesouros, tesouros. E a mensagem que eu trago para o meu e para o seu coração hoje fala de tesouros de Deus, tesouros do céu. Esses primeiros tesouros reais, esses tesouros que eu falei, de navios, de ilha, de pirata do Caribe e outras coisas assim, podem ter havido. Não, de certo que há, que vez por outra ainda acham aí, tem expedições caríssimas, né, com submarino para vasculhar os oceanos, existem de fato. E muitos deles são inacessíveis. Mas eu venho falar de um tesouro que talvez você não conheça, mas que é acessível para a sua vida. Amém? E para isso, deixa eu baixar só um pouquinho aqui. A minha equipe é eu, Jesus Cristo e é a gente mesmo. O texto que nós vamos refletir, vou fazer duas leituras curtinhas. O primeiro é Isaías 45:3, diz assim: Dar-te-ei. Eu não vejo nenhum pirata, ou rei, ou ninguém. Quem esconde tesouro não quer dar a ninguém, não. Aliás, faz armadilhas, né? Para que alguém tentar acessar aquele tesouro lá. Pelo menos nos filmes é assim que a gente enxergou lá e aprendeu nas histórias, né? De contos, de carochinha, essas coisas. Mas aqui está dizendo que alguém tem um tesouro e não só um, porque está no plural. Então, cada um de nós tem um tesouro específico da parte de Deus que você talvez não tivesse nem conhecimento disso até se deparar com o programa Dias Melhores, né, com o pastor Marconi Teixeira. Diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Como todo tesouro está escondido, está encoberto, né? Mas aquele que tem a propriedade, que é o dono, que está guardando, que está lá, diz que ele mesmo vai te dar-te-ei. A forma da linguagem, da linguística, do termo da Bíblia, é um termo mais rebuscado, mas eu vou te dar. Dar-te-ei, eu vou te dar. Eu vou te dar tesouros escondidos, as riquezas cobertas, para que possas saber que eu, o Senhor, então tem nome. Para que possas saber que eu, Senhor. Então ele está dizendo, eu tenho nome, agora você vai ver para quem é esse tesouro. Que te chamo pelo teu nome. Olha, ninguém dá uma cocada mordida a ninguém hoje em dia, ninguém dá uma chinela quebrada, a gente bota um prego, bota não sei o quê, ninguém quer dar nada a ninguém. Hoje em dia é cada um que faça o seu, né? Eu escutei até sacerdotes dizendo: farinha pouca, meu pirão pequeno. Eu passei um dia atrás de chorar depois que eu escutei isso. A ganância instalada na usura, né? A sabedoria do brasileiro, a lei do gesto, tirar vantagem desonestamente, né? Parece que é uma síndrome que é transmitida no Brasil como sendo uma coisa boa, mas aqui é algo diferente. Diz: olha, eu tenho um tesouro escondido. Eu não pretendo, eu vou te dar. Não diz aqui, eu estou planejando seriamente, vai depender do seu esforço, viu? Porque você está em avaliação,
está no probatório, tá certo? Aí eu estou analisando, porque pode ser até que tenha um tesouro e pode ser que não tenha, né? Assim a mídia hoje em dia, pode ser e pode não ser. Será? E bota interrogação primeiro, né? Aí aquela, né? Mas eu dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possas saber, para que você venha saber que eu sou Deus, que te chamo pelo teu nome, a saber, o Deus de Israel. O mesmo Deus que o Brasil hoje acusa com toda violência, né? Porque os partidos políticos aqui no Brasil agora não tinham o que fazer. Aí estão inventando de atacar Israel, porque é modinha, né? Mas a Bíblia diz que quem abençoar Israel é abençoado. Se você é novo, é jovem e é afiliado a alguma ideologia política e você vir falando mal de Israel, não vá por esse caminho, não, viu, querido? Por isso que aquela terra é chamada Terra Santa. E quando Jesus voltar, ele vai voltar é lá, tá certo? Então, a gente não vai semear coisas que não progridam na nossa vida. A outra porção da palavra está no livro de Jó 38, 22, que diz assim: por acaso você entrou nos tesouros da neve? Você viu os tesouros do granito? Que eu tenho reservado para o tempo de toda dificuldade, para o tempo e o dia a dia das batalhas e das guerras. Você tem achado o tesouro da neve. Aí eu vou explicar por que da neve. Apesar de a gente estar no Nordeste, de noite quando eu estou pregando agora, eu estou de casaco, né? De cachecol, às vezes touquinha, às vezes de blusão, de agasalho, né? Então, aqui no Nordeste está uma época, eu creio que no Sudeste do país, no Sul também deva estar frio. Aí me ocorreu, né? Eu devo explicar, porque aqui no Brasil até um fato inédito, não havia nem essas geadas todas, né? E neve, e agora no Brasil tem lago congelando, tem neve. E eu vou te explicar porque é que Deus está fazendo essa analogia da neve. Ele não está dizendo, você acumulou um bocado de gelo, não. Ele está dizendo assim, Jó, por acaso você entrou nos tesouros da neve? Ele está dizendo que é representado como a neve, e viste os tesouros do granizo. Bom, então vamos à porção da palavra de Deus, né? Hoje a gente vive num mundo de quem não tem tesouro, é o mundo do exibicionismo, né? E ficamos chocados, né, com as reveladezes que acontecem por aí. Todo mundo hoje é mentor, é guru, é guia, é reveladez, todo mundo é sacerdote, todo mundo é pastor e pastora, sem autoridade da parte de Deus. Não estou julgando ninguém, não. Estou dizendo a pá de exibição que está nesse universo de internet. Na vida real não dá para o cara ostentar desse jeito, porque a realidade é a realidade. Mas na internet tudo é possível, né? E a gente vive hoje nessa época de exibicionismo, de promoção, de normalização do errado. Eu tinha escrito aqui normalização da pornografia, mas pornografia sempre existiu desde que o mundo é mundo. Sempre existiu pornografia. Só que agora tem uma pornografia institucionalizada, é promovida. Você abre um jornal da internet, tem 3 portais grandes no Brasil, 2 deles fedem quando você abre. As 2 primeiras matérias demonstrando como eu consegui fazer tal e tal coisa dentro de um navio, dentro de um trator, dentro de um avião. Esse infeliz não tem, me perdoe infeliz, mas é assim, é uma coisa tão grotesca, me aflige. Tem casa não, entendeu? Aí, e são coisas que não é dentro de um padrão de normalidade, que não vou nem entrar, porque
Inclusive no Brasil é proibido falar contra esse tipo de coisa. Então, a vulgaridade virou comum. E a gente quer acessar tesouros, riquezas, enveredando por esse caminho. Porque pessoas que estão na lama, né? Tem uma analogia que é muito, duas analogias que é muito legal. Isso quando eu estava no seminário faz tempo. Diz que havia um muro que dividia o céu e o inferno. E do lado do céu, as pessoas estavam escutando. No lado do céu, eu escutei até uma influência muito famosa essa semana, que tem ideologia de esquerda, né, de comunista aqui no Brasil, dizendo que não quer ir para o céu, não, porque lá é muito parado. Devia ser, escutar até essa historinha, talvez até fizesse ela pensar um pouco diferente. Aí o pessoal estava do lado do céu, aí estava lá aquela musiquinha maravilhosa. Quem gosta de churrasco tinha churrasco, quem gosta de vegetariano, naturista, sei lá, de comidas naturais, eu não sei como é que nominar, como é que dá o nome, né? Teria comida e bons sucos, boas bebidas. Céu não é lugar de ficar bêbado, tá bom? Então, a bebida que eu estou falando aqui, minha esposa, Deus abençoe, que dê tudo certo na sua cirurgia. Eu fiquei com os meninos, ela tá. Que Deus abençoe. E tá lá aquele negócio, musiquinha, rio correndo, anjo voando, não sei se tinha espaçonave lá pelo céu, carruagem, não sei o quê. Aí tinha um muro, e do outro lado do muro, lá vem, ei! Lá vem, lá vem, lá. Rapaz, era de dia e de noite, e uma pessoa que estava no céu ficou lá assim, aí. Porque diz que se o cara optar, tiver direito ao céu e quiser ir para o inferno, ele pode ir. Se ele optar, porque tem um livre-arbítrio. Mas se ele estiver no inferno e quiser ir para o céu, aí não pode, não. Porque aí é condenação. Lá vem, lá vem, lá vem. Ei! Lá vem, lá vem, lá vem. Ei! Aí o cara tá lá do outro lado e diz, rapaz, do outro lado deve ser bom demais. O outro lado deve ser um muito legal. O dia todinho, de noite, e a gente aqui dormindo, então um soninho e tal, aquela musiquinha. Do outro lado, eles nem dormem, é festa o tempo todo. Lá vem, lá vem, lá vem. Ei! Eu quero pular para o lado de lá. Aí o São Pedro, digamos assim, isso aqui é uma analogia, não é Bíblia, não estou pregando. São coisas que a gente aprende no seminário. Diz, olha, amigo, você pode pular um muro. Aí eu até te ajudo aqui, você tem a portinha, você pula para o outro lado, só que de lá para cá não tem portinha para pular. De lá para cá, daqui para lá tem. Se a pessoa não quiser ir para o céu, pode ir para o inferno. Mas se for para o inferno, ele vai por espontânea vontade, quando não tem mais jeito de. Deus tenta de tudo para a pessoa estar no céu, mas se ele quer ir para o inferno, vai. Mas não tem portinha voltando. Aí o cara pensou assim e disse: eu vou. Ele devia ser desse partido político, dessa mulher que estava falando aqui no Brasil, que não queria ir para o céu, não queria ir para o inferno. Aí, quando ele entra no elevador, que abre a portinha, que ele pula do outro lado, ele cai dentro de um caldeirão. O caldeirão está aquecido, cheio de cocô, todo mundo dentro do caldeirão com o nível até aqui o pescoço, e tinha uma lâmina que de tempo em tempo passava para lá e daqui a pouco vinha de lá para cá. Então, quando a lâmina vinha de lá para cá, alguém gritava, lá vem, lá vem, lá vem, e todo mundo tinha que mergulhar no cocô quente. Aí, quando a lâmina passava e ninguém tinha sido arrancado o pedaço da cabeça, aí subia e dizia, ei! Então, não acredite na propaganda do inferno. São 3 historinhas que eu aprendi no seminário. Um é que o homem estava experimentando, uma pessoa política socialista do Brasil, muito, muito sábia. Não sei se eu quero ir para o céu. Aí foi no céu do mesmo jeito, viu aquele marasmo e achou assim muito comum, todo dia tudo muito bom, não tem muita emoção, e a gente é do Brasil, a gente gosta de emoção, a gente gosta de coisas diferentes. Aí o cara disse, pô, já pode visitar o inferno lá, veja lá como é o inferno. Chegou lá no inferno, aí tinha um campo de golfe, tinha umas mulheres bonitas, tinha champanhe, tinha carrinho de golfe, tinha piscina, entendeu? Tinha viagem, tinha coisas bacanas e balada. A rave lá fazia 14 anos que não parava de tocar e não sei o quê.
Aí o cara chegou e disse, rapaz, aí voltou lá no céu e disse, olha, eu agradeço, até vocês foram muito generosos me oferecendo aqui o céu, mas de fato eu olhei lá e eu acho que eu não quero ficar aqui não, aqui é muito, assim, muito paradinho, tudo é bom demais, tudo bom demais, só que lá é agitado, lá a gente pode fazer as coisas, tem cada pedação, tem homem bonito, tem mulher bonita, e bebida, e vira a perna, lá é um negócio muito bacana, aí foi explicado aí, olha, aqui pode ir para lá não pode vir para cá. Aí o cara disse, não, mas eu quero. Aí eu, aí o elevador, ele entrou no elevador, e desceu direto lá para o inferno. Quando o elevador abre a porta, já vê um pé assim, dá na traseira dele, que ele já cai lá no meio do negócio. E também é a mesma situação, e é o povo gemendo, é o povo gritando, é o povo rangendo os dentes, sofrimento, e suor, e chibatada, e grito, e escuridão. Ele disse, rapaz, o que é que está acontecendo? Eu tive aqui ontem, tinha campo de golfe, tinha mulher bonita, tinha homem bonito, tinha champanhe. Ele disse, não, é verdade, é verdade. É porque ontem a gente estava em campanha. A gente já ganhou você, então agora é realidade, tá certo? E a terceira ilustração, chama quebra-gelo isso. Diz que o homem estava andando, esse estava em dúvida. Nem desceu do muro, nem para o lado do céu e nem para o lado do inferno. Ele estava lá em cima do muro. E o povo do céu, venha para cá. Homem, venha para cá. Venha para o lado de cá, vai ser bom para você. Escolha o céu. Escolha Deus, escolha o céu. Aí, chamando, chamando. E lá do lado do inferno, a visão do inferno de quem não estava lá dentro era boa. Porque não está dentro do inferno. Quando chega lá dentro é que vai ver. Então, lá de cima do muro, ele olhando assim na dúvida dele, o inferno parece aprazível. Mas o povo do lado do céu dizendo, venha para cá, não, olha, não adianta ficar em dúvida, toma a decisão acertada, o céu é a tua direção, olha, tem um lugar maravilhoso. Jesus, a Bíblia diz, né? Jesus preparou um lugar maravilhoso para você, olha como vai ser bom, e o cara está lá, e todo mundo do lado do céu, venha para cá, venha para o lado de Deus, venha para... Aí ele olha assim, aí tem uma pessoa do lado do inferno, aí diz, me diga uma coisa, eu estou em dúvida. Todo mundo aqui do lado de céu fica chamando a gente para o céu, e vocês do inferno ficam calados, eu estou aqui em cima do muro, você não diz nada, aí a pessoa lá de baixo diz, não, porque o muro é da gente. Pode parecer uma bobagem o que eu estou falando, mas você não vai esquecer. O lugar da dúvida entre a escolha de ir para o inferno e para o céu é o muro pertencente ao próprio inferno, tá certo? Então, vivemos essa época, né, da vulgaridade, né, da TV, da mídia, né, que antigamente era dissimulado. Até as músicas, tinha um cantor aqui no Brasil que chamava Genival Lacerda, dizia umas besteirinhas, a gente morria de rir. Eram pequenas imoralidades, digamos assim, né? Não sei o quê, aí fazia uma, eu não sei como é que se dá o nome, eu não me lembro agora, um trocadilhozinho, mas dava a entender que havia uma maldadezinha por detrás, um forró besta, né? Ele com aquela barrigona. Hoje em dia, né? Então, a gente é treinado os nossos olhos a desejar tesouros das trevas, tesouro do mal, tá certo? A gente aplaude a exposição, a gente quer like. Eu tenho família nos Estados Unidos. Entra no Instagram de um americano para você ver as fotos que tem lá. É um sapato, uma meia, uma borboleta, uma cerca, um não sei o quê. Ninguém sai, mas o Brasil não. O Brasil ele expõe toda a sua intimidade, filho e família, porque o importante é ganhar um like e o aplicativo dizendo mostre mais, porque você precisa de mais like. Peça para as pessoas lhe seguir, porque você as pessoas têm que ver o seu interior, a sua família, o seu lar, e você tem que fingir que é maravilhoso e que você está vivendo
é maravilhoso. Aqui sim, você roda 3 vezes e é bilionário, e o governo do Brasil incentiva, né, também que os vícios da internet, patrocinado inclusive pelo governo, está levando a situações terríveis nas famílias, né? Então, Deus tem tesouro. Aí, Jó 38 diz, Jó o Jó aqui está passando um momento meio difícil, viu? Porque quando diz, tem a fé e a paciência de Jó, é porque foi estreita a situação de Jó. E Deus vai falar com ele e disse, você já viu os tesouros que tem guardado num canto? Aí ele usou a analogia da neve, né? Você sabia que havia esse tesouro, Jó? Você sabia que havia esse tesouro? Então, se está lá, Deus também está perguntando para a gente, né? Você sabia? Você já recebeu a reserva? Para quê? O texto que eu li primeiro, dá-te tesouro escondido, as riquezas cobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome, a saber, o Deus de Israel. Tesouros para tempo de luta, tesouros para tempo de guerra, tesouros para tempo de adversidade. Aonde é que está dizendo isso? Em Jó 38, 22, está aqui, ó. Que eu tenho reservado para o tempo de choro, de angústia, para o dia da batalha e da guerra. Deus tem tesouros. Aí você está lutando sozinho e achando que vai desvencilhar toda a armadilha, luta e dificuldade por causa de um conselho, de um xeleléu, lá não sei da onde, que sabe falar bonito na internet, tá entendendo? Que não tem poder nenhum sobre tua vida, mas esse aqui diz que ele é Deus e é. Diz que ele conhece por seu nome. Eu quero que você manda uma mensagem para o influência desses famosos, para ver se ele vai dar nem bom dia a você. Deus não diz, eu sou Deus e eu conheço o seu nome. E eu tenho tesouros escondidos para você. Ele se identifica, eu sou Deus, eu tenho um tesouro, eu vou dar o tesouro a você. São tesouros encobertos, tesouros encobertos. Por quê? Encoberto, porque tá do jeito que as coisas estão, é oferecido todo tipo de coisa. Existem as escolhas, os muros da vida, como eu falei na princípio, né? Esses valores voláteis, né? Tudo é importante, é valoroso. Tudo hoje começa, é urgente, bomba! Aproveite que daqui a 15 minutos vai derrubar. Vai derrubar é se eu ficar falando aqui as verdades que Deus manda a gente falar. Não derruba, sabe por quê? Porque Deus é tão bom que tem uma lei que protege o sacerdote, que está embasado na Bíblia, aí não pode derrubar. Eles não derrubam, entendeu? É certo que uma pessoa comum falando as coisas que um sacerdote, como eu, sacerdote mesmo, sacerdote, né? Pode ser um pastor, uma pastora, uma pessoa digna, que tem uma reputação. O algoritmo, ele vasculha tudo. Então, aquela pessoa, esse tipo de coisa, é permitido falar, não tem advertência, não tem nada, tá certo? Mas o mundo, ele oferece vulgaridades como tesouro, né? Vulgaridade são tesouro que é de manhã, de tarde não vale uma lata, né? E Deus esconde esse tesouro, ele governa, esse tesouro que governa a nossa história. Os tesouros de Deus, as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, governam a nossa história, tá certo? Porque ele diz, olha, eu estou vendo, e ele sabe a adversidade, luta, a guerra. Eu não sei qual é a área da família, não sei se é no financeiro, não sei se é emocional, não sei se é afetivo, no amor familiar. Então temos luta, temos guerra, temos medos, temos anseios na saúde, então é necessário tesouros, tá certo? Da parte de Deus. Isaías 55 diz que não só ele é mais alto, mas os meus pensamentos são maiores e melhores, são mais altos. Então, o cuidado de Deus, o plano da gente é todo mundo fingindo que está lhe ajudando para tirar vantagem de você. Os pensamentos de Deus são maiores e mais altos. Não há um maior do que ele não tem para onde crescer, porque ele é a amplitude de tudo. Ele criou todas as coisas. Tá certo? Um Deus que chama as coisas que não existem. Hoje de manhã eu estava deitado ali, imaginando um negócio. Eu digo, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Mas não havia terra. Só que Deus já chama as coisas. E aí depois, lá nas epístolas, diz isso. Deus chama as coisas que não são como assim já fosse.
Quando ele fala, é na nossa vida. Quando um influencer ou uma rede de televisão que tem dessas abertas aí, que leva a pessoa para o inferno, essa aí não precisa nem de um muro para dividir, entendeu? Você vai no conselho dessa rede de televisão, a pessoa emburaca lá, oferece, são tesouros mentirosos. Tem um ouro que se chama pirita. Até tosco esse troço é. Ele é quadradinho. Você bate o olho, você acha que é ouro. A diferença é que ele é quadradinho, como se fosse um cristal. Ele é como um cubo mágico. Não exatamente com a perfeição, mas a tendência é que seja vários filetes que fiquem quadradinho. Pirita, ele é tóxico, não serve para nada. Você não pode fazer um metal nobre dele. Parece ouro, mas não é ouro. Agora, Deus tem ouros escondidos para a minha vida. É porque é no financeiro, pastor. Aí diz que ele é dono do ouro e da prata. Eu não sou um pastor não é confissão positiva. Esse que só prega prosperidade. Não é isso. Mas eu sou um pregador, um pastor que prega um Deus que tem atenção integral em todas as áreas da nossa vida. Tá certo? Então, Isaías 55 diz que nosso Deus não só ele é alto, mas os seus pensamentos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou ler não, porque com a luz na frente está contra mim, aí bate na... os pensamentos do Senhor são altos. A respeito de quem? De quem ele chama pelo nome. Tá certo? A única hora que alguém que quer tirar vantagem de você, quer saber do seu nome, é na hora que ele pede seu nome e seu CPF para lhe garantir que vai lhe enganar e tomar alguma coisa sua. Depois disso, ninguém quer saber do nome. E Deus tem milagres e riquezas escondidas, né, para dias de batalha. É oferecido no mundo vantagens que vai levar você para dias de batalha, de luta, de sofrimento. As vantagens do mundo aí, desse universo que está acontecendo hoje, leva a pessoa não a tesouros escondidos, mas a dívidas reais. Deus não. Eu estou com dívida, eu estou com questão familiar, eu estou com questão de saúde, eu estou com questão financeira. Então Deus tem tesouros e resposta para a minha vida. Eu estou com questão de fé e credo. Deus é a resposta em Cristo Jesus. Né? A salvação é através de Cristo Jesus. Deus tem tesouros escondidos. E a vulgaridade humana oferece coisas que puxa a pessoa para um lado que não é nem a vontade de Deus. Né? Então, eu creio, porque um homem da minha idade que já testemunhou o que Deus fez na minha vida e na vida de tanta gente que eu já tenho pastoreado, eu sei que Deus derrama tesouros escondidos, né? E como é que eu vejo... Olha, você vê que o tesouro está escondido e encoberto. Quando eu comecei esse sermão, eu disse, expedições usam submarinos, robóticos, caríssimos, né? Caríssimo. Uma expedição para achar... recentemente acharam uma barra de prata enorme, tem uns 3 palmos ela. Deve ser dessa grossura assim. Mas gastaram uma fortuna para achar esse navio lá e tal. Porque eles saem pegando as cartas náuticas e vê onde é que teve uma batalha. Aí vai para aí, e o oceano é profundo, e ainda tem as correntes que arrasta, tem um tempo e tal. Então, geralmente, tesouro é escondido. E o de Deus está escondido. Ele mesmo disse, não está aí para... Se ele está dizendo que tem, não dá valor, então deixa lá. Se alguém desejar de fato, aí ele diz que ele revelará, tá certo? Eu te mostrarei, diz a palavra do Senhor. Ele tem um tesouro e diz, olha, se eu vou dizer a forma desse tesouro chegar na sua vida, né? Na sua luta, na sua batalha, na sua família, no seu emprego, na saúde, no casamento. Aí Deus está perguntando, você já entrou no tesouro? Não é porque eu estou na luta, você já entrou no tesouro? Não. Você sabia? Aí depois, quando ele pergunta, não, aí diz, e você sabia que tem um tesouro para você? Aí, como eu falei, Deus usou a expressão neve. Aí diz, então esse sermão não serve porque o pastor Marconi está no Nordeste não neva, mas cai granizo. Então, já até de uma das partes. Né? Aqui tem alguns interiores que cai granizo. Mas por que
Deus usou a neve. Você já viu um floco de neve? Você já viu assim o desenho de um floco de neve? Você já assistiu aquele filme daquelas duas branquinhas, Frozen? Aí o símbolo, você já viu que tem 6 perninhas, como mãozinhas? Aquelas mãozinhas, elas se unem umas nas outras. Uma só é muito pouco. Mas aí você vê um floquinho e não dá. Deixa ela se juntar para você ver. A montanha que fica, ela cobre. Eu estava nos Estados Unidos, eu fui num lugar que fica a 7.000 metros. Ah, meu Deus, esqueci o nome. É Rock Blue, não sei o quê. Eu tô desse jeito, esqueço as coisas. Agora, foi recente. É 7.000 metros de altura lá. Lindo, lindo, lindo. Eu adoro lugares assim. Minha filha levou, fiquei muito agradecido. Passei o dia lá. Tirei foto, assim, de caminhão. E eu correndo e minha filha correndo atrás de mim, que eu subindo nas pedras e ela com o menino correndo atrás de mim. É, mas aí ela falou um negócio que eu achei. Ela disse, pai, aqui é a estação de esqui. Eu digo, aonde? Ela disse, aqui. Aqui aonde? Ela disse, aqui, pai, dessas árvores aqui, tudo. A neve cobre isso tudo, cobre. E depois ela derrete e vira rio. Primeiro é acumulado em cima, depois derrete e vira rio. Né? É pequenininha, parece até uma estrelinha, né? Mas vai se unindo até virar uma coisa gigante e poderosa, né? O floco de neve. Então, esse é o segredo da neve, e ele está dizendo que a gente acumula tesouros. O floco da neve aqui é as nossas orações, é o conversar. Se a palavra de Deus diz, eu sou Deus e eu conheço o seu nome e eu te chamo pelo teu nome, é porque você se apresenta a Ele. Você apresenta a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua cama, o seu comércio, o seu emprego, os seus afazeres, seus filhos, o seu marido. Eu sou de uma geração que o marido, quando saía para trabalhar, a mulher orava, né? Eu não viajo sem minha família orar por mim. Eu não viajo. Às vezes eu não quero pedir, mas eu fico esperando no coração ele se reunir. Aí minha esposa, chega, vamos orar pelo papai. Aí eu fico satisfeito. E tem que orar, eu também não digo, mas tem que orar dizendo que vai ser bom na ida e bom na volta. Não vai ter ninguém lá para me orar pela minha avó. Eu não viajo, nem eu dirigindo. Eu entro na caminhonete e fico calado. Aí eles é que tudo faz oração, oração, oração. Pronto, amém, glória a Deus. Aí eu vou dirigir. Tá certo? Então, a tua voz de súplica deve ser conhecida diante de Deus. Ah, é muito pequenininha. É exatamente por isso que Deus usou o floco de neve. Vai amontoando tesouros que um dia vai ser derramado sobre sua vida. Que dia? O dia que a coisa estiver estreita. Não foi assim que o texto diz? Nos dias